Queridos irmãos, nossa meta tem que ser sempre andar no amor de Deus, sentir o amor de Deus e atitudes de amor para com todas as pessoas. Vamos a mais um Amor, o caminho para a vitória. Depois da conversão de Paulo e antes de prosseguir na sua caminhada com Deus, Paulo teve de aprender a esquecer os erros do passado, inclusive sua terrível perseguição contra os cristãos, a fim de exercer o pleno potencial do cargo e ministério ao qual o Senhor o chamara. Paulo tinha de apagar o seu passado e perdoar a si mesmo. Irmão, nós temos que perdoar todas as pessoas e pegar o que ela nos fez e jogar no mar do esquecimento. Nunca mais lembrar. E se a lembrança vir, não aceitar mais essa lembrança. Acabou, passou, está lavado no sangue de Jesus. Essa lembrança é o capeta querendo que eu lembre, eu não vou aceitar isso, porque eu quero pensar só em coisa boa. A Bíblia manda pensar só no que é bom, no que é puro, no que é agradável. Mas o perdão mais difícil, que Deus nos perdoa e a gente perdoa os outros. Mas o perdão mais difícil é a gente perdoar a nós mesmos. Então, se você tiver alguma coisa, irmão, peça perdão a Deus da atitude que você fez. Se tiver que pedir perdão à pessoa, peça à pessoa, mas depois perdoe a você mesmo. Chega na presença de Deus, Pai, me perdoa. Agora, Pai, me ajuda a perdoar a mim mesmo. Eu perdoo a mim mesmo, eu vou esquecer de todo o passado e olhar só para frente, uma vida nova com Jesus morando dentro de mim. Essa é a atitude que você tem que tomar, irmão, senão você nunca vai conseguir ser limpo o suficiente e ter amor de Deus o suficiente para viver uma vida feliz e passar isso para os outros. A mesma verdade é aplicável a você. Se não aprender a perdoar-se, a não se lembrar dos seus erros, ficará impedido de fazer aquilo ao que Deus o comissionou para cumprir. Deus tem um propósito na sua vida, irmão. Ele tem umas bênçãos, Ele já fez o caminho maravilhoso, com muitas bênçãos para você, porque Ele te ama, mas você tem que conseguir se perdoar. Tenha consciência de que, em estreita associação com saber perdoar, você deve aprender a esquecer. Se você se agarra ao passado, sofrerá impedimentos durante a vida inteira, na tentativa de andar com o Altíssimo. Não conseguirá ser um cristão bem-sucedido se continuar olhando para trás. Caso tenha pedido perdão de seu passado, Deus já não se lembra, porque você então precisa lembrar-se dos erros. Enquanto se condenar e se sentir constantemente culpado, sua fé não funcionará. É claro que todos nos arrependamos quando fazemos algo fora da vontade de Deus. Ninguém que está realmente andando com Deus deseja contrariar sua lei. No entanto, continuarmos sendo humanos e realmente erramos de vez em quando é normal, mas não aquele erro que você planeja. Não, vou fazer aquela coisa errada daqui a uma semana. Não, irmão. Mas você está andando sem querer, você erra, pede perdão para Deus,
se perdoa que ele perdoou. Mas é justamente por isso que precisamos de um Salvador. Precisamos do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, para nos perdoar, nos ajudar cada vez mais a andar certo. Examinemos outro ensinamento que João deixou em sua epístola. 1 João 4, 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Ele foi o pagamento pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Veja especialmente o versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. Deus fez de Jesus o pagamento, a propriação ou expiação pelos nossos pecados e transgressões. É por isso, conforme assegura a Bíblia, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso não foi escrito aos incrédulos, mas João estava escrevendo aos cristãos. Tal apóstolo diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então, irmãos, esta passagem estava sendo escrita para os cristãos, não para os incrédulos. O Altíssimo não quer que seus filhos pequem. Entretanto, analisemos também o que o restante do versículo declara. E se alguém pecar, não quer que peque, mas se acontecer de pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Se realmente errarmos e pecarmos, sabemos que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Já houve quem chegasse até mim e julgasse. Se ensinar assim as pessoas, irá dar-lhes uma desculpa para pecarem. Jesus não foi desculpa para pecar, irmão. Deus não quer que a gente peque, mas se acontecer que você peque sem querer e você realmente se arrependeu, você pede perdão a Deus, que Jesus vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Entendeu? Deus sabe no coração se você está fazendo toda semana, todo mês por querer. Agora, se tem um pecado que você não tem força de fazer, porque na verdade, lá no íntimo, uma parte desse você gosta, né? Pede a Deus para tirar esse demônio dentro de você, essa coisa ruim, esse desejo desse pecado. Sempre respondo: não precisam nem de desculpa, nem de autorização para pecar, pois já pecam bastante sem nenhum ensinamento.
As pessoas já têm a tendência de pecar. Elas têm que aprender agora que podem ter uma nova vida e não pecar. E se pecar, é só pedir perdão e se arrepender. Podemos alegrar-nos porque temos um defensor com o Pai. E porque Ele é Jesus Cristo, o justo. É Ele quem pleiteia nossa causa diante de Deus, o justo juiz. O versículo seguinte poderá levá-lo a exclamar de júbilo. 1 João 2,2. E Ele, Jesus, é a apropriação, é o pagamento pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Note que a Bíblia faz uma diferença entre os pecados dos cristãos e os pecados do mundo inteiro. Isto porque os cristãos têm alguém que os defenda, Jesus Cristo. Assim podem apropriar-se do texto de 1 João 1,9 e comparecer confiantemente diante do Pai com a intenção de receber o perdão, porque Jesus é o nosso advogado. O pecador do mundo, porém, não pode fazer isso. A fim de lidar com o seu pecado, precisa primeiro receber Jesus Cristo como Salvador. Graças a Deus, porque Jesus é a apropriação pelos nossos erros, é o pagamento. Digo isso para que você se perdoe, consiga a cura, caso necessite, e viva normalmente, sempre feliz, na paz e na alegria. Lembre-se, caro amigo, se é para continuar sua comunhão com Deus e ter sucesso na vida e no ministério cristão, é preciso aprender a esquecer as falhas. Se não agir deste modo, ficará espiritualmente aleijado. Irmão, todo mundo erra, todo mundo é falho e ninguém é perfeito. Então, aceite a Jesus, siga a Jesus e respeite a imperfeição. Às vezes um fala errado, fala palavras erradas, o outro fala um pouco alto demais. Ninguém é perfeito, irmão. Vamos seguir o amor de Deus. Depois de um culto que dirigi no Texas, certa mulher me disse: gostaria que orasse por mim. Em prol de quê? Perguntei. Disse: não vou orar por você sem que mostre a razão pelo qual. Afinal de contas, se as pessoas querem que eu ore por elas, creem no fato de que terei fé em relação àquilo que estou pedindo na intercessão. Não posso exercer minha fé sem saber em favor de que devo operá-la. A mulher, portanto, começou: faz 8 anos que estou salva e batizada no Espírito Santo. Meu marido não é salvo e, de vez em quando, toma uma única dose de bebida alcoólica. É um homem bom e temos um casamento feliz. Há algum tempo, porém, ao chegar do trabalho, ele agiu como se tivesse bêbado. Eu sempre fui impaciente e, antes de perceber o que estava acontecendo, perdi o controle. Fiquei furiosa e fiz algumas acusações que não deveria ter feito. Meu marido disse: olhe, não estou bêbado, estava apenas fingindo, só bebi uma dose. Ele estava brincando, irmão, com ela, mas repare bem, ela que é o cristão na casa, né? Ela que representa Jesus. Ele fez uma brincadeira e ela já perdeu o controle.
pensava que seria divertido voltar para casa e fazer de conta que estava bêbado. Ele só fez uma brincadeira. Com isso, fiquei ainda mais furiosa. Fui para o meu quarto, bati violentamente a porta e fui acalmando depois de algumas horas. Foi então que as palavras que falara começaram a voltar, insistentemente, à minha memória. Pensei, fui eu mesmo que falei assim? Então fiquei envergonhada. Meu marido nem sequer é cristão. E eu aqui, salva e cheia do Espírito Santo, perdendo as estribeiras, falando coisas erradas? Pois bem, arrependi-me e passei o restante da noite de joelho pedindo que Deus me perdoasse. Sou professora da escola dominical e teria de dar aula naquela manhã. Ela continuou. Enquanto tomávamos o café da manhã, pedi perdão ao meu marido. Ao que ele respondeu: você não precisa me pedir desculpas. Eu é que deveria pedir perdão, pois eu errei. Comentei: irmã, você não me informou qual é o pedido da oração. Só me contou um evento. Ela disse: sei que o Pai Celeste garantiu-nos dar o perdão, se confessarmos nossos pecados. Entretanto, quero que peça ao Senhor um sinal para eu saber se realmente me perdoou. Falei: irmã, sabe o que acha, o que acaba de insinuar? Que você tem mais fé no seu marido incrédulo do que no Senhor. Você acreditou no seu esposo quando ele disse que a desculpou, mas não crê no perdão do Senhor conforme está na sua palavra. A palavra de Deus é Deus falando. Quando Deus falou que perdoa, se você se arrepender, ela não acreditou. Então ela não acreditou em Deus falando, mas acreditou no marido falando. Ela me respondeu: isso é porque conheço bem o meu marido. Sei que está sendo sincero. Então quer dizer que Deus não é sincero? Disse: você então precisa conhecer o Pai Celeste bem melhor, porque Ele sempre é sincero, Ele nunca mente, nem erra, nem se engana. Expliquei a essa irmã: é necessário inverter tudo isso, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e seus sentimentos em último. Suas emoções acabarão alinhando-se com aquilo que você crê, a palavra. Minha fé não está ligada aos meus sentimentos, pois não me importo com aquilo que sinto. Ela está naquilo que Deus disse. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Se firmar, repetir em voz alta e sempre crer naquilo que Deus fala, porque o coração é enganoso e mau. Deus avisa isso já. As Escrituras realmente funcionam. Contudo, você precisa ser praticante da palavra antes que ela funcione a seu favor. E uma forma de fazer isso é exercer o perdão ao próximo e a si mesmo. Para que a palavra de Deus funcione em todas as áreas da nossa vida, temos de colocá-la em operação. Uma vez que isso não acontece automaticamente, em outras palavras, você precisa pôr em prática. É a gente que precisa pôr, não acontece automático, irmão. Crer na palavra, praticá-la e confessá-la. Crer na palavra, crer na palavra. Praticá-la. Então, no seu dia a dia, em atitudes, a palavra, primeiro você crê no fundo do seu espírito e na sua mente, depois você pratica em atitude e confessá-la. Falar sempre em voz alta o que a palavra de Deus fala. Crer na palavra,
praticar a palavra e confessar a palavra faz com que ela funcione em nosso favor. Se não está funcionando, irmão, está faltando um desses três. Analise a sua vida. Mas, se não estivermos dispostos a perdoar, não poderemos agir à altura das Escrituras, nem ser praticante das Escrituras. É totalmente impossível nossa vida cristã ser um sucesso se a gente não estiver fazendo assim. Aprenda, portanto, a perdoar, a fim de que possa receber o melhor do que Deus lhe oferece. Faça como Paulo. Olha o que Paulo falou, irmãos. Esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, e diga: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que Deus em Cristo Jesus. Deus tem um prêmio maravilhoso, que é a coroa da vida para você e para mim. Esquecendo tudo que ficou para trás, irmãos, e vivendo agora com Deus. É isso que a gente tem que fazer. Não ligar mais para o passado. Quando vir na nossa mente, aquilo foi outra pessoa, outro tempo. Hoje eu entro na presença de Deus, peço perdão para Deus de tudo que eu fiz. Deus me perdoa e eu me perdoo. A partir de agora, marca a data. O que lembrar daqui para trás é mentira. Vai valer só daqui para frente, irmãos. Você é uma nova criatura. Jesus limpou você com o sangue dele e você está com Deus dentro de você. Você é mais que vencedor. Conheça mais a palavra. Busque a Deus, que é só bênção sobre bênção. Agora feche os olhos, coloque a mão no seu coração e busque a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora, Pai, para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, Pai, ensina-nos a andar no Teu amor, ensina-nos mais a Tua palavra. Nós lemos, mas é o Senhor que nos ensina. Envolva-nos, Senhor, com Teu poder, com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua felicidade. Pai, lembra-nos, Pai, sempre andarmos no amor, porque queremos sempre estar na Tua presença, Senhor. O Senhor é lindo, maravilhoso, magnífico e perfeito. Te amamos, Pai, Te glorificamos, Te exaltamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço o Teu fogo agora na vida desse meu irmão que está ouvindo, essa irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Começa a queimar toda a obra do inferno, começa a queimar todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu ordeno agora, demônio, sai dessa vida. Sai dessa vida, dos caminhos dela, da família dela, do emprego dela. Sai da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, fora. Eu desfaço toda a tua obra, toda a sua dor, doença, caroço, fora miséria, mágoa, tristeza, desemprego, irritação, opressão. Fora demônio com todo o mal, toda a sua obra. Eu arranco, fora, saia dessa vida. Essa vida não te pertence. Jesus pagou por ela, fora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pai maravilhoso, fiel, verdadeiro, vamos sempre buscar a Tua palavra, Senhor. Lê uma página, 3 vezes ao dia, uma paginazinha, sempre Te louvar, sempre Te conhecer. Colossenses, Filipenses, vamos ler o Novo Testamento. Queremos mais de Ti. Te amamos, Te glorificamos, Pai, e temos a certeza absoluta, não no que a gente vê, não no coração enganoso, mas na Tua palavra. Tua palavra é a verdade e o Teu amor também. Vamos se firmar sempre neles, Pai. Muito obrigado. Amém e amém.